11h02. Bom dia, estamos começando o Contraponto. Na sequência de entrevistas da semana, com os candidatos a prefeito de Foz, estamos recebendo hoje Felipe Mansur. Como de praxe, a entrevista tem início às 11h15. Ela será dividida em 2 blocos, encerrada impreterivelmente às 11h59. Não é um debate, é uma entrevista, é uma conversa com o candidato e ele tem a liberdade para dar as respostas, lembrando sempre que quanto mais conciso, for a resposta, mais tempo teremos para debater os temas que dizem respeito a esta campanha eleitoral. Você pode participar dando sua opinião pelo WhatsApp, só que nós filtramos esses comentários, eles não serão lidos no ar, mas serão encaminhados à assessoria do candidato. 11h03 em Foz, hoje quinta-feira, dia 9 de março de 2017, é dia de Santa Francisca Romana. Desde criança, Francisca desejava ser religiosa, sua mãe, que era rica e poderosa, não concordava com seu intento e acertou o casamento com Lorenzo Ponziani, um jovem nobre que amava profundamente Francisca. A decepção da moça foi tal que, logo após a cerimônia, ela adoeceu. Conta-se que, durante seu restabelecimento, Francisca teve várias visões de Santo Alexis. Uma disputa acirrada pelo poder na igreja virou uma série de conflitos, onde ela não escapou. Teve a casa destruída, 2 filhos mortos e o marido gravemente ferido. Por sua fé, em pouco tempo, ela transformou a casa em um refúgio para pobres, doentes e excluídos. Ao mesmo tempo, abriu uma congregação para senhoras. Somente quando o marido faleceu, ela pôde realizar o sonho e tornou-se religiosa, entrando na congregação que ela mesma fundou e assumiu o nome de Romana. Hoje é o dia do DJ. Nos meus tempos, eles chamavam esse profissional de discotecário, né? Depois virou disque jockey. E hoje é o MC. Coisa estranha, é disque jockey, né? Jockey de disco. Hoje é o dia do DJ, tá bom? Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu do Rio Tejo, em Portugal, na segunda expedição às Índias, mas acabou chegando ao Brasil. Se perderam no caminho, vieram parar aqui no dia 22 de abril. Centenas de mexicanos, em 1917, liderados por Pancho Villa, atacaram uma cidade do Novo México, Estados Unidos, matando 17 americanos. Em 1939, em Washington, o Brasil e os Estados Unidos assinaram um acordo econômico para, entre as outras coisas, criar o Banco Central do Brasil. Em 1959, a boneca Barbie, que hoje é vendida em mais de 150 países, chegou às lojas pela primeira vez. Uma bela senhora, né, Dante? Bela senhora, né? A Barbie. A boneca mais famosa do mundo. Em 1970, o presidente Emílio Garrastazu Médici criou a Caixa Econômica Federal ligada ao Ministério da Fazenda. Eu plantei uma árvore com esse cara, rapaz. Quando ele inaugurou uma escola em Londrina, plantei uma árvore. Cortaram a árvore. Fui lá, eu sempre levava meus filhos para ver a escola. Mas foi porque você plantou a árvore? Não, meus né? filhos não aguentavam mais, né? Você tem dessas coisas, Felipe? Essas coisas assim, de gostar de ver as suas coisas de infância e mostrar? Sim, claro. E eu levava meus filhos, eu estudei nessa escolinha aqui e tal, essa árvore eu plantei. Um dia eu voltei lá, cadê a árvore? Cortaram a árvore para aumentar a escola. Bom, estreou em 1977 o filme Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, de Hector Baben, que contava a história verídica de um criminoso que por 10 anos fugiu da perseguição policial. O filme atingiu 5 milhões de espectadores. Era o Reginaldo Faria, é isso? Como era o nome do... Reginaldo Faria, sim. Reginaldo Faria era o... cabeludo ainda. E aí ele estimulou algumas mulheres a desenvolver um amor bandido, né? Porque ele romantizou o bandido Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Meu caro amigo Dante Quadra, qual é a previsão do tempo para esta quinta-feira? O tempo continua estável, Ayrton, quente em todo o estado do Paraná. E quando eu digo que o tempo continua quente em todo o estado do Paraná, você triplica isso aqui para Foz do Iguaçu, né? Porque sempre 3 vezes mais quente do que qualquer cidade. Em razão da umidade relativa. Da umidade, né? E também comparado ao nível do mar, nós estamos muito baixos, né? E por isso esse calor e toda essa umidade aqui também é 140 metros 190, do nível do mar. Se não me engano, 189, 190 metros do nível do mar. E por isso tanto calor também, né? Além da umidade aí causada dos rios e lagos. E o sol continua muito quente, né? 33 graus é a máxima. Muito bem. Então nós estamos na máxima, então? Já estamos em 33,1. Já passou da máxima. Vai subir mais. Eli, bom dia, Eli. Bom dia, Ayrton, ouvintes do Contraponto. Ayrton, olha, o delegado Dr. Geraldo Evangelista deve ouvir agora à tarde 2 das vítimas desse assalto de van que aconteceu durante a madrugada próximo à passarela na BR-277. Inclusive, um carro, parece que foi
apreendido agora pela manhã pelo GDE. O GDE está em cima de algumas informações e nós deveremos ter novidades com relação a esse assalto. Até porque nós tivemos o assalto nesta madrugada e na noite de terça-feira também um assalto na BR-277, também dos mesmos modos operantes. Neste assalto desta madrugada foi apreendido um Astra. Certo. Eles acabaram atirando contra a van, tem marcas de tiro na van, levaram dinheiro e são os mesmos modos operantes. Só que aí a polícia recebeu um comunicado de que um dos elementos estaria escondido em um hotel na cidade. Foram para lá, o serviço de inteligência da Polícia Civil, do GDE, foi para o local e conseguiu recuperar objetos roubados, só que esses objetos eram do outro assalto. E conseguiram ligar uma coisa à outra, que são os mesmos elementos, deveremos ter novidade. O doutor Geraldo Evangelista, nesse momento, está ouvindo ali algumas testemunhas e deve trazer novidades aí, porque o GDE está em cima. Aliás, hoje pela manhã, quando nós falávamos da operação deflagrada pela Receita Federal, com o apoio de todo mundo, aí tem Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, BPFRON, todo Exército, todo mundo envolvido, um ouvinte entrou em contato conosco dizendo o seguinte: eu gostaria de ver uma força-tarefa dessa estabelecida para prender esses assaltantes que estão espalhando terror na rodovia às famílias que vêm visitar a Foz do Iguaçu. Então mesmo, porque já teve gente baleada, inclusive visitantes de Santa Catarina, teve o carro parado, né? De todo já o Brasil. teve gente baleado, e eles estão realmente tocando terror. Deixar a Receita, a Polícia Federal fazer o trabalho de fiscalização, combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando, e fazer uma força-tarefa da Polícia Militar, Polícia Civil, GDS da região, PRF e também do pessoal da Guarda Municipal, e fazer essa força-tarefa para prender essa turma, porque o modus operandi, como você disse, é o mesmo. São os mesmos. Então vamos lá. Nélio Sanders, são 11 horas e 9 minutos. Lembrando que a entrevista com o candidato Felipe Mansur começa às 11h15 preterivelmente. Nélio, futebol, Nélio. Rapaz, o que foi aquilo do Barcelona ontem, homem? Algo para ficar para a história. Né? Depois de ter perdido o primeiro jogo por 4-0 lá em Paris, precisava ter uma diferença de 5 gols para se classificar, e jogando ontem lá no seu estádio, acabou conseguindo o placar de 6-1, sendo que 3 gols saíram nos últimos minutos de jogo. E o Neymar chamou o jogo para ele, né, Nélio? Agora, não deixe, por favor, o Eli fazer link do jogo do Barcelona com o jogo do Flamengo. Vamos pular direto para o Foz do Iguaçu. Até porque o Foz Cataratas... Ele consegue. Consegue. O Foz Cataratas feminino fez melhor do que o Barcelona. Ganhou do Humaitá, uma equipe de Assunção, no futebol feminino, por 8-0. Eu não sabia, o Humaitá é o nome de um time lá, Fortaleza e o Humaitá, né? Aí jogou ontem aqui no estádio Pedro Basso e o placar foi de 8-0. Fraquinho o time de Assunção, não deu para experimentar muito a equipe iguaçuense, que estreia na próxima segunda-feira, 3h30 da tarde, lá na Vila Belmiro, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O time masculino joga nesse domingo lá em Cianorte, transmissão da Cultura, contra a equipe do Cianorte, a partir das 16 horas, pelo Campeonato Paranaense de Futebol. Nós vamos fazer cadeia ou vamos mandar o narrador pé quente para lá? Não, o Eli vai ficar para fazer jogos aqui. Então vamos numa cadeia, então, né? Cadeia de rádio. Ontem fizeram uma brincadeira, só para colocar o Cristo Redentor em cima assim, e colocaram... Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Agora, ontem, que brincadeira com o time do Papa, né? Não precisava fazer aquilo. Não precisava. O time do Papa. O Guerreiro tinha que fazer o quinto. Ô Cida, a Yara, a Vanessa Palácio, são 11 horas e 10 minutos, nós vamos abrir rapidamente um espaço aqui, a pedido da coordenação do jornalismo lá, Cida Costa, e Yara Vanessa Palácio, que trabalha em um posto de saúde. Yara, bom dia. Oi, bom dia. Qual é o seu comentário? Então, Ayrton, sabe o que é? Não, é para dizer para você que a gente está fazendo uma paralisação, na verdade vai ser uma greve a partir de amanhã, se não for normalizado o nosso salário, porque faz 2 meses que a gente não recebe nem pagamento, nem vale alimentação, nada dessas coisas do pessoal da labor dos postos de saúde. Aí, a partir de amanhã, ontem já aderiram à greve, começaram a aderir, né? Alguns postos já estão parando. Aí, se até amanhã não tiver tudo certinho, aí o povo vai parar. Tá certo, são 2 meses, né? Obrigado, viu, Yara? A Cida vai continuar falando contigo, não desliga não, por favor. Tem essa tal de moratória, aliás, viu, Felipe, pode se preparando que eu vou te fazer essa pergunta. Quando não tem transição administrativa, já vou até antecipar aqui, os prefeitos param tudo, né?
Não, e quando tem, às vezes também, né? Também. Isso, quando tem também. Reni fez Nós uma não moratória. tivemos, aí a explicação da Prefeitura decretou 90 dias de moratória, possibilitando prorrogar por mais 90, Para rever o contrato. o governo interino. E isso está provocando. Os prestadores de serviços não recebem, os fornecedores não recebem, tem gente que está querendo parar a obra, isso vai complicar daqui a pouco. E aí, dia 2 de abril tem eleição. Como vai se comportar o prefeito eleito? Pelo né? menos a obra do PA do Morumbi não está parada, tá? Tá certo. Bom, indo não bem. são todas as obras, É. mas tem situações. Pelo menos ali. São 11 horas e 12 minutos em Foz do Iguaçu. Agenda do candidato Chico Brasileiro, vice Nilton Bobato, coligação Foz levada a sério. Para hoje, 4 horas caminhada no bairro Cidade Nova, com concentração em frente à Unidade Básica de Saúde no bairro, das 6 às 10 da noite. Visitas e reuniões com moradores da região. Nós não recebemos a agenda de Irineu Ribeiro, também não recebemos a agenda do Tenente Coronel Janque. A agenda de Osli Machado e seu vice. Reunião no Sinditáxi, panfletagem em sinaleiros, reunião no Parque Ouro Verde, participação na Jornada Nacional de Debates. Não recebemos também a agenda de Marcelino Freitas e seu vice Sandro dos Santos e a agenda de Felipe Mansur e Joane Vilela, coligação Foz acima de tudo, gravação de programa eleitoral pela manhã, entrevista agora aqui na Rádio Cultura, depois ele tem entrevista na emissora de rádio, na Rádio Cidade, às 4 horas da tarde, depois às 6h30, reunião com moradores do Conjunto Libra, e esta é a programação, então, recebida da assessoria do candidato Felipe Mansur. São 11 horas e 13 minutos. Temos uma nota oficial aqui, Dante, da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, sobre aquela situação envolvendo um comentário, uma matéria, uma nota divulgada pela presidência da Câmara, que eu acho que foi desproporcional, desnecessário, poderia ter sido evitado naquele momento, né? Atribuindo, em certo ponto, à imprensa e também às entidades que representam aqui o setor produtivo, de geração de emprego, né? A responsabilidade indireta em razão da suposta omissão diante dos fatos ocorridos no passado, quando da cobrança... De corrupção, né? Quando da cobrança aí por informações atualizadas no portal da transparência. Ao invés do presidente da Câmara explicar o que está acontecendo, resolveu partir, né, naquela de que o ataque é a melhor defesa, nem sempre principalmente no momento nós estamos de união, não de divisão, né? Agora a CIF espera, como também espera o Conselho Codefós, espera uma retratação. Eu acho que há uma grandeza no homem público quando ele reconhece. É uma nota da Associação Brasileira de Imprensa. Eu nem vou ler porque eu achei essa nota também muito pesada. Assinada pelo... mas a nota da Câmara também foi. E assinada pelo jornalista... Mas eu não li a da Câmara também. Então você lê e você vai ver qual que é o mais pesado. Bom? Então tá certo. Agora são 11 horas e 14 minutos, mais 35 segundos, 33 graus, 4 décimos, a temperatura está subindo, Felipe. Felipe Mansur, 33 anos, casado, tem uma filha de 2 anos, empresário, formado em administração de empresas, com especialização em marketing e curso de extensão em políticas públicas em Harvard. O administrador coordenou uma equipe técnica que estudou e analisou o comportamento da economia e das finanças de Foz. Os trabalhos deste grupo foram apresentados em debates com a sociedade iguaçuense que resultaram na elaboração de diretrizes para uma nova forma de gestão da Prefeitura de Foz do Iguaçu. É o nosso entrevistado a partir de agora. Felipe Mansur, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Ayrton, bom dia a todos os ouvintes, a todos da mesa. É uma satisfação estar novamente aqui na bancada da Rádio Cultura. Eu já abro da seguinte maneira, estou curioso. Eu tenho ouvido insistentemente na sua campanha, no seu material de campanha, que você sabe como resolver o problema das creches. Eu vou direto nisso. Você pode contar esse milagre aí, como é que resolve isso já ainda esse ano? Não é bem milagre, Ayrton, eu vou contar aqui e vou explicar. São 2 vertentes aí que nós estamos avaliando para poder resolver o problema das creches. Primeira de todas, a minha vice é Joane Vilela. Joane Vilela, ela foi secretária de Educação na época do ex-prefeito Paulo, fez um trabalho excelente, as creches estavam bem melhor gerenciadas do que estão hoje, e a Joane sabe como é que faz o aproveitamento exato dos recursos que nós temos na prefeitura para poder resolver o problema das creches. Agora, para dar o detalhe, né? O que nós já discutimos dentro da nossa equipe de governo, como que nós vamos fazer isso? Um dos pontos, Ayrton, é que nós temos nas nossas escolas municipais salas que estão vazias, salas inoperantes.
uma das ações, além de toda uma reorganização administrativa que nós temos que fazer, um ponto é nós pegarmos essas salas que estão vazias, reorganizarmos a equipe de trabalho para que as crianças possam ser atendidas nessas salas. E aí o plano parte desse sentido para que a gente possa atender a creche até chegar no turno integral. Uma das explicações para não se ampliar esse atendimento e até para não oferecer o turno integral é a falta de pessoal. Sim. Você teria que contratar. Inclusive, houve a tentativa de se criar um agente de apoio com uma qualificação de ensino médio, houve uma discussão enorme com o sindicato e tudo mais. Essa questão de recursos humanos também foi avaliada por sua equipe? Veja, primeiro nós precisamos chegar na prefeitura e avaliar exatamente o que temos. E eu estou tendo uma dificuldade muito grande mesmo, e posso falar aqui ao vivo até como um desabafo, de conseguir dados da prefeitura. A gente que está de fora, a gente vai até um determinado limite, chega num ponto, a gente não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo lá dentro. Então, qual é a primeira ação? Nós vamos entrar na prefeitura e vamos fazer uma avaliação total da equipe que nós temos hoje. E se for preciso, então veja, se for preciso fazer uma contratação, fazer um novo concurso para poder atender as crianças em período integral, nós vamos fazer. E isso daí não vai acontecer imediatamente, obviamente, isso tem todo um plano de execução, mas o que nós precisamos focar? A situação não pode ser deixada como está. A mãe que está sofrendo porque não pode trabalhar, porque não tem como deixar o seu filho na creche tudo integral, ela tem que receber uma resposta do poder público. E é isso que nós vamos fazer. Dante, Nélio. Diante da excepcionalidade desse ano, a eleição acontecendo em abril, posse provavelmente lá em maio, para tomar depois numa eventualidade, ou no caso do senhor ser eleito, quanto tempo para efetivamente poder começar a administrar o município? Olha, a administração do município ela vai ter que ser imediata. Nós vamos encontrar realmente um sistema extremamente difícil. Parece que está aqui, o Gustavo até vou confirmar com ele, a diplomação é dia 20 de abril? Até 20 de abril. Até dia 20 de abril. Até 20 de abril. Então, quer dizer, não existe praticamente transição. No momento que o próximo prefeito for eleito, e eu espero que seja eu, porque esse projeto que nós estamos fazendo é o mais viável para Foz do Iguaçu, nós vamos ter que chegar e começar a trabalhar imediatamente. E no começo vamos ter que trabalhar 24 horas por dia para poder criar uma normalidade do ambiente político-administrativo da cidade. A gente não vem tendo essa normalidade desde anos atrás. E essa normalidade que a gente precisa criar e gerar. Felipe, eu vejo que o teu projeto ele é programado, ele é bem pensado, é um projeto até de organização da cidade para o futuro, né? Olhando sempre o futuro. A hora que você sentar na cadeira, no gabinete da Prefeitura de Foz do Iguaçu, ver os problemas de minuto, o problema que chega de minuto em minuto, né? É a falta de remédio, é a vaga na creche, problemas pontuais e urgentes, né? Não vai ficar de lado esse teu projeto, que ele é mais programado para o futuro, né, da cidade? De jeito nenhum, Dante. Eu vou te explicar o porquê que esse projeto maior que nós pensamos para a cidade não vai ficar de lado. Primeiro, porque nós temos uma equipe bem qualificada que estudou a cidade. E a gente sabe, como eu falei, com todas essas dificuldades, mesmo com todas as dificuldades do poder público, o ambiente macro ele foi muito bem estudado. Então, essa equipe vai focar em preparar a Foz para o futuro. E segundo, tem muita gente boa trabalhando na prefeitura. E essas pessoas estão mal aproveitadas. Essas pessoas estão mal valorizadas. Elas não estão sendo valorizadas naquilo que elas sabem fazer de melhor. Eu vou te dar um exemplo aqui, Dante. A hora que você pega num governo interino, né, e eu preciso falar desse assunto aqui, de 1 mês e meio, 2 meses, e nomeia 274 cargos comissionados, você destrói todo o funcionalismo da cidade. Destrói. O funcionalismo perde a vontade de trabalhar. E isso nós temos que resgatar. Nós temos que resgatar a vontade do servidor da Prefeitura de Foz do Iguaçu de estar trabalhando pela sua cidade, de não estar tendo que dividir espaço ou ser mandado por um cabo eleitoral que deu tapinha nas costas de alguém e, de repente, foi colocado lá para mandar em todo mundo. Então, essa organização do minuto a minuto que você está falando, nós temos uma equipe muito boa e eu confio muito nos servidores de Foz do Iguaçu, porque já conheci muitos e sei que existe gente extremamente qualificada em Foz. E nós vamos pensar realmente o futuro de Foz do Iguaçu para que a gente não viva mais o que nós vivemos no passado. Só para não perder o gancho, quanto ao cargo comissionado, são 274 que o prefeito pode nomear, né? Me parece que a prefeita em 2 meses já nomeou 95. Não, já chegou a 113 com as 3 de hoje. Isso em 2 meses e meio. Com as 3
3 menos, nomeações de hoje, chegou a 113. Que número de cargos comissionados você acha que consegue montar uma equipe que chegue... Bom, se você não concorda com 274, tem um número mais ou menos que... Veja, Dante, quando nós fizemos a análise, tinham 303 cargos comissionados na prefeitura. Nós fizemos uma análise para baixar esses 303 para 150, já num primeiro momento. O que nós vamos fazer? Aí como é que nós vamos chegar no número? Para ter certeza do número. Eu vou entrar na prefeitura e eu vou analisar primeiro quais são as habilidades do funcionalismo, dos funcionários públicos da prefeitura de Foz do Iguaçu. Esses funcionários conseguem atender as funções administrativas que nós precisamos? Conseguem, beleza? Não vai precisar cargo comissionado ali naquele ponto. Trabalhar sem cargo comissionado, nós não vamos conseguir. Isso aí eu já sei. Mas é reduzir ao máximo, por quê? Porque a máquina da prefeitura precisa ser enxugada. Nós temos que parar de tratar a prefeitura de Foz do Iguaçu como uma máquina de gerar voto, como uma máquina de gerar uma nova eleição, como uma máquina de gerar um ganho eleitoral. A gente tem que acabar com isso, senão a cidade não vai sobreviver. Deixa eu aproveitar também nesse gancho, se me permite, Ayrton. Claro. Bom dia. Candidato, o senhor está falando em cima disso aí ainda com relação à administração da prefeitura. A gente percebe hoje que a prefeitura tem problemas, por exemplo, obras que não foram terminadas e que vão dar muito trabalho. A questão do hospital municipal, que hoje está sendo administrada pelo governo do estado, mas nós temos os postos de saúde, o senhor acabou de ver agora aí a funcionária falando que eles devem parar por falta de pagamento. E a questão da credibilidade, hoje está muito difícil para a prefeitura poder contratar uma empresa, porque a empresa não acredita mais. Isso tudo não pode atrapalhar, pelo menos no primeiro plano, esse esforço que o senhor quer fazer para resgatar e para conseguir administrar a cidade? Olha ali, a gente vê que no nosso caso não. Por que no nosso caso não? Nós formamos uma equipe de técnicos, equipe de pessoas que não tem rabo preso na política. Eu não tenho rabo preso na política. Eu não tenho compromisso com ninguém que está me apoiando de dar uma secretaria, de dar um cargo comissionado. Veja, eu vou falar aqui, eu vou repetir até, nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Ninguém, Ayrton, você é um cara antigo na política. O que nós estamos conseguindo fazer aqui, a duras penas, é um feito. Por quê? Porque eu não prometi cargo para ninguém. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as pessoas que sabem como resolver o problema de Foz do Iguaçu e vamos colocar as pessoas certas no lugar certo. Mas a hora que eu me comprometo com um cara que está fazendo campanha para mim, para ele ir lá e ganhar uma secretaria, eu acabo com a administração da prefeitura. Mesmo com todas essas coligações? Mesmo com todas essas coligações ali. Sabe por quê, Eli? Eu tive que, agora nessa nova eleição, recusar partido. Eu recusei partido. De gente que me pediu isso, que me pediu aquilo. Eu disse, olha, nós estamos trabalhando para o Foz do Iguaçu, nós vamos trabalhar para reconstruir a cidade, e eu tive uma mensagem depois do WhatsApp que eu recebi, depois que as coligações foram feitas, de um grande político do Paraná, que me falou o seguinte, disse, Felipe, o que foi feito em Foz foi realmente algo inédito, porque ele me falou, eu nunca vi numa reunião as pessoas se despirem das suas vaidades para pensar na cidade de Foz do Iguaçu. E aí vocês sabem quem está. A gente tem de um lado o ex-prefeito Dom Brandino, do outro lado o ex-prefeito Paulo, a gente tem o governador Beto Richa, a gente tem os partidos que não estavam comigo, mas que ajudaram a tentar construir essa coligação e estão pensando no futuro de Foz do Iguaçu. Por quê? Só com a união nós vamos resolver o problema de Foz. Brigando, ninguém vai tirar a Foz do buraco. Falando cada candidato daquilo que está como proposta, daquilo que vai fazer no caso de ser eleito, você já disse outra vez numa outra participação aqui na Rádio Cultura, de que tem coragem de falar a verdade para o eleitor. O que você já tem convicção que mesmo que seja uma necessidade, mesmo que seja um anseio popular, não vai ser possível fazer pela conjuntura? Olha, essa é uma pergunta assim que a gente tem que fazer uma análise, né? O que não vai ser possível? Porque o que eu avaliei do processo de Foz do Iguaçu, da nossa economia e do nosso orçamento? O nosso orçamento é um orçamento robusto. Se eu chegar e disser assim, ó, isso não vai ser possível, pode ser que eu já tenha dado uma voz aí de derrota que é falha. Por quê? 840 milhões em 2017. Esse orçamento para 2018 vai para mais de 900 milhões de reais, de acordo com as nossas previsões aí, se tudo caminhar conforme nós estamos achando dentro da economia. Um orçamento desse, gente, nós temos um orçamento maior do que de Cascavel.
Nós temos um orçamento muito maior do que a cidade de Toledo, que tem um plano de urbanização excelente, excepcional. Nós temos os royalties de Itaipu, nós temos um repasse de IPVA para a nossa cidade. Então, veja, o que não é possível, eu não sei dizer. Eu sei dizer o seguinte, que tudo que nós quisermos como sociedade iguaçuense, e nós unirmos, porque eu também quero unir a sociedade, eu quero unir as entidades de classe, eu quero unir as associações. Essa semana eu tive uma reunião excelente com associações de bairro. Por quê? Porque as pessoas precisam participar do governo. Nada é impossível se Foz do Iguaçu estiver unida. Isso eu tenho dentro de mim e é isso que eu vou levar para frente. Mas esse orçamento todo, já aproveitando o gancho do Nery aqui, já não estaria comprometido, Felipe? Já não está complicado essa questão? Veja, eu concordo com você que do jeito que está sendo administrado hoje está complicado mesmo. Mas finanças é uma questão de você olhar o que está acontecendo e poder resolver os problemas. Nós temos verbas de livre nomeação, que são milhões e milhões de reais, né? Então, daí uma coisa é gasta numa coisa que não vale a pena, a outra é um desperdício, a outra é uma corrupção, que nós tivemos aí um problema sério de corrupção dentro do nosso município, que nós temos que atacar, que nós temos que acabar. Então, veja, o orçamento de 2017, concordo, ele está realmente engessado, vai ser muito difícil a gente mexer. O que nós podemos mexer numa organização administrativa, numa otimização dos gastos. Agora, para 2018, nós temos muita coisa boa para fazer. Bem, são 11 horas e 28 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, lembrando ao Felipe Mansur que nós temos no próximo bloco uma pergunta similar a todos os candidatos, um tempo máximo de 3 minutos. Essa pergunta ela é utilizada no Jornal da Cultura de amanhã, que é um pequeno resumo do que acontece, que ela está vinculada à área da saúde. Rápido intervalo, nós já retornamos entrevistando Felipe Mansur, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 11 horas e 28 minutos. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para a sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Sabe por que fazer graduação na Unopar é diferente? Além de estudar fazendo seus horários e contar com o apoio de um tutor online para tirar dúvidas, só na Unopar você tem aulas presenciais transmitidas ao vivo com o professor. Educação à distância sim, só na Unopar. Estude já, sem pagar nada agora. Ligue 3523-0838 ou 99930-7787. Inscreva-se unoparead.com.br. Unopar, aqui você nunca está sozinho. Atenção para o toque dos 3 segundos. Atenção você que é da Marinha, Exército, Aeronáutica, ativo e inativo, aposentado, pensionista e servidor público. Agora você pode conseguir dinheiro extra através de empréstimos consignados do Banco Bom Sucesso de Foz. Ligue 3025-1919 ou 98809-5391 e fale com o Pedro e tenha um atendimento personalizado, rápido e fácil. Precisa de dinheiro já? Ligue 3025-3636 ou vá na Avenida JK 514, no centro de Foz. Bom Sucesso, o empréstimo amigável. Que tal aproveitar alguns dias de muita diversão na Itaipuland Hot Park Resort e Spa Termal? Venha curtir o mais novo e moderno complexo de águas termais do Brasil. É bom demais. Centro esportivo, piscina de ondas, rio lento, rio selvagem, toboáguas e muito mais. Traga toda a sua família. Venha e aproveite dias de muita diversão. Acesse agora itaipuland.com.br ou ligue 45-3559-8100 e faça já sua reserva. Itaipuland Hot Park Resort e Spa fica em Itaipulândia.
Aproveite as ofertas do Atacadão. Lugar de comprar barato. Arroz Rampinelli parboilizado tipo 1, 5 quilos, 10,79. Café Nubuli 500 gramas, 7,9. Macarrão Dallas sêmola 500 gramas, 1,65. Farinha de mandioca Pinduca torrada 1 quilo, 3,49. Extrato Elefante lata 340 gramas, 2,89. Aproveite, economize mais. Atacadão na BR 277, próximo à Ponte da Amizade. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. Há mais de 22 anos, o rodízio de bistec é servido no restaurante do CTG Chagua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Chagua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Chagua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Chagua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310 no centro, telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes, fone 2102-2500. Horas e 33 minutos em Foz. O programa Contraponto está recebendo Felipe Mansur, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, pela coligação Foz Acima de Tudo, formada por Rede, PDT, PSDB, PSDC, PMDB, PR. A pergunta comum a todos os candidatos, Felipe, é a seguinte: Mansur, né? A pergunta comum a todos os candidatos é a seguinte: saúde é um gargalo e não é privilégio de uma cidade. Esse é um problema no Brasil e, inclusive, você reconhece isso no seu plano de governo, apontando o subfinanciamento como um dos grandes problemas. Como agir em um cenário tão complexo quanto esse e que atinge a maioria esmagadora da população? Bom, Ayrton, primeiro, a saúde de Foz precisa de ajuda. Não só da prefeitura, precisa de ajuda das outras esferas de governo, e aqui eu falo do governo do estado, que hoje está fazendo a gestão do hospital municipal. Sem essa ajuda fica muito difícil resolver o problema da saúde. Agora, o que nós precisamos fazer na saúde? Nós precisamos dar atenção para a profilaxia. O que é isso? Dar atenção antes da pessoa ficar doente. Porque depois que ela ficou doente, ela é um custo enorme para o sistema de saúde. Então, o que eu quero fazer? Com o apoio do governo do estado, que vai manter o hospital municipal dentro da sua gestão, a prefeitura vai economizar 3,5 milhões de reais. Esses 3,5 milhões de reais nós vamos investir aonde? Nos postos de saúde, para que os postos de saúde possam funcionar em tempo estendido e até mesmo, nós estamos fazendo um estudo já bem aprofundado, alguns 24 horas. Porque o cara chega em casa, o trabalhador, a trabalhadora, 6 horas, 6h30, 7 horas da noite. Se ele tem algum problema de saúde nesse período, ele tem que esperar o dia seguinte agora para ir num posto de saúde. Tem que acordar de madrugada, vai faltar o emprego, vai gerar um prejuízo para a produtividade dele e vai acumular muita gente nos postos de saúde que hoje não estão dando conta de atender. Nós precisamos fazer os postos de saúde, que é o famoso médico coruja. Fazer os postos de saúde atender em período estendido. Isso, Ayrton, vai nos custar para os cofres do município 5 milhões e 400 mil reais por mês. 5 milhões e 400 mil. É o preço do hospital. É o preço do hospital. Para eu fazer funcionar em horário estendido toda uma rede básica de saúde. O que eu vou fazer? Eu vou desafogar o UPA e eu vou desafogar o PA do Morumbi. Com isso, nós vamos começar, gente, a colocar a saúde de Foz dentro dos trilhos. Aí, nós vamos fazer uma parceria com o Centro de Especialidade
já conversamos com alguns hospitais da cidade e vamos fazer uma parceria com o Centro de Especialidade. São 43 consultórios que vão funcionar das 7h30 da noite às 11 da noite, para atender a população que está esperando a fila dos exames, dos especialistas. Essa pessoa vai para os especialistas, a fila começa a diminuir. E nós também vamos ter que fazer uma parceria com algumas clínicas para fazer os exames de uma maneira mais ágil no município. Nós investindo esses recursos dentro dessa organização, o problema da saúde em Foz em 6 meses é outro. Agora, o governador, na sua reunião que você teve com o governador, e não é segredo para ninguém, porque ele falou aqui no microfone da Cultura, ele prometeu que vai continuar administrando o hospital municipal, e se por um acaso ele não administrar, hoje a prefeitura tem condições de tocar o hospital municipal? O governador está comprometido com Foz e ele sabe que esse é um problema sensível para a nossa cidade. E ele se comprometeu realmente a continuar fazendo a administração do hospital municipal, que pelo contrato atual acaba em maio, né? E ele vai ter que renovar esse contrato. Essa situação toda do município, como é que é a segunda pergunta? Segunda pergunta, se por um acaso o governo não renovar, a prefeitura teria condições, na sua opinião, na sua maneira de ver, de administrar esse hospital ou não? Veja, ele é muito difícil. Sabe por que é difícil? Uma administração hospitalar ela é complexa. Quem estudou administração sabe, dentro de um hospital você tem um hotel, você tem um restaurante, você tem um centro de atenção, de recepção, você tem... E também tem um centro de saúde. Então, quer dizer, para administrar um hospital, gente, precisa de muito recurso, precisa de muita técnica, precisa de muita profissionalização. Hoje, Foz do Iguaçu, do jeito que está a nossa prefeitura, eu afirmo e desafio quem falar o contrário. Não tem condições de administrar um hospital. Seja por fundação, seja por o que for. A prefeitura de Foz não consegue. Nós precisamos da ajuda do governo do estado. Para viabilizar essa questão da saúde, como trabalhar e como gerenciar e como fazer acontecer a questão do laboratório? Veja, os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, gente, e eu fico me perguntando por que é que isso ainda não foi resolvido em Foz do Iguaçu. E eu falo, só não foi resolvido por um problema de politicagem. Politicagem da nossa cidade. Nós precisamos chegar numa conclusão de que as pessoas em Foz precisam se unir para resolver o problema. Tem gente morrendo por falta de exame. Tem gente morrendo por falta de exame de sangue, porque a pessoa não sabe o problema que tem. Você veja, eu estou com um caso que eu estou acompanhando de um amigo meu que está sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde, que ele, há 3 meses, não consegue um exame de um eletroencefalograma. Ele teve um apagão, sofreu um problema de saúde, caiu desmaiado no meio da rua, e até hoje, 3 meses depois, ele não tem um problema, não consegue fazer um eletroencefalograma, ou seja, nenhum médico consegue descobrir o que ele tem. E o exame laboratorial, a gente precisa sentar e fazer os procedimentos públicos necessários para ir lá e fazer o convênio com o laboratório e pronto. Mansur, um dos seus apoiadores afirmou aqui várias vezes que se ele, vencendo a eleição, ele restabeleceria um convênio, um contrato com a OS, que foi, por determinação do Ministério, por recomendação do Ministério Público, rompido. Sim. O que você acha dessa proposta? Se não houver como o governo continuar, você acha que um dos caminhos seria esse para o Hospital Municipal? Eu acho, Ayrton, que daí nós precisamos sentar e estudar, né? Eu sei que o STF já liberou as OS para administrar hospitais no Brasil inteiro. Então, é um tema complexo, nós não vamos conseguir resolver isso do dia para a noite. Nós precisamos daí sentar com uma equipe de médicos da cidade, respeitados, especializados, para poder resolver esse problema. Essa promessa do governo do Estado de manter esse vínculo, que é importante, você mesmo citou, necessário para a cidade, especialmente na área da saúde, é só com o Felipe Mansur ou é um compromisso assumido com a cidade? Veja, eu acho que tem que perguntar para o governador, né? Ele fez o compromisso comigo, com outros candidatos eu não sei. No contrato feito, me parece que era até maio, prorrogável por mais 6 meses, né? Vai até novembro. Ontem o diretor disse que... Doutor Moisés, né? Pode ser prorrogado, mas vai depender do próximo prefeito. Sim, vai depender. Sem dúvida. Depende da vontade. O próximo prefeito tem que concordar. Para administrar Foz do Iguaçu, quantas secretarias são necessárias? Olha, eu posso dizer para você que menos do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos aí, a última atualização, acho que são 19, acho que 18. Criaram mais uma agora, né? Criaram mais uma, então 19 secretarias, e eu, dentro do organograma que nós fizemos já da Prefeitura, não concebo 19 secretarias em Foz do Iguaçu. Nós fizemos um plano para administrar a cidade com 11 secretarias. Felipe, você consegue conceber 25 assessorias técnicas no gabinete?
Eu não sei aonde que está colocando tanta gente assim. Não, tem agora aprovado, foi aprovado agora pela Câmara. Os cargos de secretário adjunto foram convertidos em assessorias técnicas vinculadas ao gabinete. Então, ou seja, o prefeito era 25 assessorias dentro do gabinete. Eu fui uma vez na prefeitura só, e eu garanto, não cabe 25 pessoas naquele gabinete, nem nas salas ao lado. Então, nós temos que tratar o recurso público com decência, né? A gente não pode fazer do recurso público um cabide de emprego só para ganhar a próxima eleição. Deixa eu te perguntar sobre turismo aqui, porque tem 2 perguntas sobre turismo no WhatsApp. Como é que fica esse setor, que todo mundo aponta como prioritário, mas quando chega na hora do orçamento ele fica sempre lá embaixo e na hora da atenção, porque existe uma ação firme da gestão integrada. Será que os governos já se lançaram nas cordas? Veja, a gestão integrada do turismo é que está salvando o turismo em Foz hoje. Se não fosse a gestão integrada, ou seja, o trade turístico se unir, não tinha nada de turismo em Foz. Por quê? Porque o orçamento da Secretaria de Turismo é apenas 1% do orçamento total do município. Com isso, praticamente paga só os funcionários, que são pouquíssimos que tem na Secretaria de Turismo, e não se consegue promover, a partir da Prefeitura, nenhuma ação turística. Qual que é o grande problema, Ayrton, na nossa cidade, do ponto de vista turístico? Nós não temos uma cidade turística. Foz do Iguaçu não é uma cidade turística. Foz do Iguaçu é uma cidade com pontos turísticos. O turista vem para Foz, ele entra num carro de turismo, ele entra numa van que está sendo muito bem atendido, e ele vai nos pontos turísticos e, de repente, ele pega e vai embora. Ele não interage hoje com a cidade. A cidade não está preparada para receber o turista. A nossa Avenida Brasil, a nossa Almirante Barroso, o nosso centro da cidade, não é um centro aconchegante para o turista andar. Nós temos um problema de calçada, nós temos um problema de iluminação, nós temos um problema de segurança, nós temos um problema, inclusive, de ofertas turísticas para o turista ficar mais tempo na cidade. Qual que é a visão que nós queremos fazer? E aí eu volto naquela questão que o Dante falou. Nós queremos fazer uma visão turística ampliada. Foz do Iguaçu precisa aparecer cada vez mais para o mundo, mas a hora que o turista estrangeiro chegar aqui, ele precisa querer ficar 3, 4, 5 dias. Eu, em reunião com o trade turístico, aí essa semana ainda, eles me falaram, Felipe, veio um grupo, um exemplo, né? Veio um grupo de idosos aqui, esse grupo de idosos queria ficar 5 dias na cidade, mas no 3º dia não tinha mais o que fazer com eles. Então, nós precisamos resolver esse problema. E como que a gente resolve? A prefeitura tem que primeiro fazer uma organização administrativa para garantir que os próximos investimentos turísticos na cidade, eles sejam bem amparados. A pessoa que vai vir aqui colocar o dinheiro em Foz, ela tem que saber que a prefeitura não tem corrupção, que o prefeito não vai pedir propina, que os vereadores não vão pedir propina e assim por diante. Se a gente consegue fazer isso, Foz vai explodir para o mundo. E eu vou te falar o porquê que eu tenho tanta certeza disso, Ayrton. Eu fui, em 2015, para Omã. Omã, muita gente nem sabe onde é Omã, e eu também dificilmente sabia, só tinha ouvido falar. Omã é no extremo Oriente Médio, para lá dos Emirados Árabes. E eu chego em Omã, e a pessoa que me recebe conhece Foz do Iguaçu, sabe onde é que fica, e o sonho dela é conhecer as cataratas. Aí eu digo para vocês, por que essa pessoa ainda não veio para Foz? O que está faltando para a gente pegar os caras que têm dinheiro para vir para Foz do Iguaçu e ficar uma semana aqui? Está faltando investimento. O setor privado tem investido muito e tem tido bons resultados, mas nós precisamos fazer o setor público investir em Foz do Iguaçu. Pessoal, como você falou de segurança, com relação à guarda, você aponta um número na sua estrutura, na sua proposta de governo, de 800 guardas, que caberia, né? Ou a cidade teria que necessariamente contar com um número desse. Entre guarda, polícia, como é que você pretende tratar a guarda? Alguns já passaram aqui e disseram que não tem concurso. E a guarda está há 13, 14 anos sem concurso. Eu vejo que o tema concurso na cidade de Foz é um tabu, né? Os candidatos têm medo de falar de concurso porque, concurso vai inchar a máquina e tal. Mas nós precisamos tratar os setores que estão com falta de pessoal com seriedade. A gente só resolve os problemas com concurso público, gente. Esse concurso vai acontecer no primeiro momento? Às vezes não. O que está acontecendo com a guarda hoje? Muitos guardas já estão em idade de aposentar. A gente tem uma falta de equipamento brutal. Nós não temos coletes para os guardas trabalharem, eles têm que revezar o colete com o seu colega, e nós não temos equipamento de carro para o guarda ficar rodando a cidade. Então,
Nós precisamos tratar a guarda com seriedade. Se precisar fazer concurso, nós vamos fazer concurso. E precisamos dar atenção e reequipamento. Agora, tem uma coisa na área de segurança, Ayrton, que é fundamental, que é o que nós estamos chamando do Centro Integrado de Segurança de Foz do Iguaçu. Esse Centro Integrado, ele vai unir Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil. Nós vamos colocar todas as forças de segurança numa sala, com pessoal treinado, com as equipes orientadas para que o iguaçuense ele vai ter um único telefone, que ele vai discar e vai cair nesse centro integrado. Esse centro integrado, então, vai acionar a melhor força de segurança para poder resolver o problema do cidadão iguaçuense. Porque hoje, aconteceu alguma coisa, você não sabe se você liga 153, se você liga 190, se você liga 192... A pessoa não sabe. No desespero, bateu adrenalina, coração tremendo, tem alguma situação, a pessoa não sabe. Nós precisamos fazer um trabalho com isso. E isso vai ser muito importante, porque as forças de segurança vão estar, então, coordenadas na nossa cidade. E não uma tentando fazer o seu trabalho isoladamente. Felipe, E tem mais uma coisa, posso falar Sim, só, Dante? sim, Não por posso favor. deixar de falar disso. Veja, na época do ex-prefeito Paulo, existiam 123 câmeras de monitoramento funcionando na cidade. Vocês sabem quanto existe hoje? O ouvinte vai ficar pasmo. 8 câmeras só estão funcionando. E tem um contrato que paga a manutenção dessas câmeras de R$60 mil por mês. E eu digo para vocês, por que as câmeras não estão funcionando em Foz? Essas câmeras, um problema desse da van que aconteceu, uma câmera resolveria um problema desse imediatamente. Filma lá a ação dos bandidos, filma os turistas sendo atacados. É dados, é força para que a polícia possa atuar. Mas só tem um problema nessa questão aí, e aí eu pergunto até a você. O problema é que, por exemplo, o assalto foi na 277. E existe um problema na questão de colocar câmeras na 277, porque é da administradora da 277. E aí existe aquela questão. Você tem a marginal lá, Sérgio Gasparetto, pode pôr lá. Pode ser, Não mas- tem como barrar, ela vai ser igual. É vontade política de fazer. Tem que ser, tem que ter a vontade Dar política. atenção para esse setor. Esse dado que você passou agora, eu fiquei estarrecido com Pois ele. é. Se esse contrato tem esse valor, está sendo pago religiosamente, já passou da hora de resolver. o Ministério Público, a Câmara, envolver-se nisso. Dan, você está com uma pergunta É de isso. suspenso. Felipe, é a segunda eleição a prefeito que você participa em 4 meses, né? 4 meses? Né? E diferentes, né? Porque em outubro do ano passado você concorreu com o ex-prefeito Paulo McDonald. Hoje o ex-prefeito faz parte. Eu tenho ele como seu principal cabo eleitoral. Você fez críticas ao ex-prefeito na campanha passada. Eu quero saber se essas críticas mudaram, quero saber também que voz o ex-prefeito teria no seu governo. Veja, Dante, o ex-prefeito Paulo, ele tem sido um apoiador do nosso projeto, e a gente não pode dizer que ele foi um mau prefeito. Ele fez muita coisa pela cidade de Foz. E eu fiz críticas, sim, ao ex-prefeito Paulo. As críticas estão gravadas, e eu falo para vocês, as críticas eu vou continuar fazendo, mas isso não inviabiliza e não acaba com as qualidades das pessoas. Nós só vamos recuperar Foz valorizando o que as pessoas têm de melhor. O ex-prefeito Paulo quer nos apoiar, está vendo que o nosso projeto é mais viável, então nós vamos unir as forças e vamos trabalhar juntos de mãos dadas. Então, eu sempre fiz críticas, fui para a TV e fiz críticas, mas eu sempre disse que ele foi um bom administrador. Então, a gente tem que pesar isso, porque na política as pessoas estão muito acostumadas, né? Com o maniqueísmo, né? Ou é o mal ou é o bem. Ou você critica ou você elogia. Mas por que eu não posso colocar o que a pessoa fez de errado e também colocar o que a pessoa fez de certo? E o que ela fez de certo, no caso aí o ex-prefeito Paulo, a nossa saúde está funcionando melhor. A nossa educação estava funcionando melhor. E administrativamente a cidade estava mais bem gerida. Então, nós temos que valorizar isso e ele está apoiando justamente porque vê que esse Foz do Iguaçu pode sair para o buraco. E aí eu quero agregar um valor nisso, Dante. Olha só o que está acontecendo com Foz do Iguaçu. Nós pegamos 2 adversários políticos homéricos. Está aqui o Ayrton, acompanhou anos e anos da política de Foz do Iguaçu, Dobrandino e Paulo, um contra o outro, nunca estavam juntos. E, de repente, a gente consegue unir os dois para esse momento tão importante de reconstrução de Foz. O eleitor consegue entender isso, Mansur?
Você tem uma visão pragmática. Sim. Mas eu pergunto, o eleitor consegue entender isso? A gente vai fazer força e eu espero que entenda. Por quê? Porque, inclusive, as declarações que eles têm dado é o seguinte: vamos esquecer as diferenças e vamos lutar por Foz, porque Foz está acima de tudo. E qual Bem, nós temos 9 minutos papel só para do reforçar, ex-prefeito? temos 9 minutos ainda. A segunda parte da pergunta, o papel do ex-prefeito no seu governo. Veja, o que nós vamos fazer? Eu vou criar, Dante, o Conselho da Cidade. Esse Conselho da Cidade vai ser formado por pessoas, por lideranças da nossa cidade de Foz do Iguaçu, incluindo o ex-prefeito Dobrandino, o ex-prefeito Paulo, lideranças da associação, da sociedade civil organizada, empresários, lideranças das associações de bairros, lideranças dos bairros. Por quê? Porque nós precisamos, de uma vez por todas, criar um conselho que una Foz do Iguaçu. Eu não quero chegar lá, e até vocês estavam falando de moratória, eu não vou decretar moratória. Porque a moratória, o que é? Nada mais do que uma vingancinha de um governo para o outro, né? Eu ganhei a eleição, agora eu vou decretar uma moratória de quem estava recebendo no governo anterior. Eu não vou fazer isso. Você vê assim, é? Eu vejo assim. Claro, os contratos... Se os controles forem eficientes, né? Exatamente. Se os controles forem eficientes. O que nós precisamos fazer? É pegar aqueles pagamentos que estão sendo feitos e reavaliá-los. Mas, para isso, a gente não precisa decretar uma moratória. Basta a gente pegar, né, os procuradores do município, que deram os seus pareceres, basta a gente pegar a equipe da prefeitura e vamos reavaliar aquilo. Vamos tomar todos os cuidados necessários para fazer os pagamentos. Mas decretar uma moratória para dizer, agora eu sou prefeito, agora ninguém mais vai receber. Eu não quero fazer isso. Como é que você está vendo Como é que você está vendo esse movimento da OAB, da CIF, em termos de moralização? Eu acho que precisa. E você já me ouviu muitas vezes falar o que eu vou falar agora. Se a sociedade não se unir para tirar os bandidos do poder, nada vai acontecer. Nós precisamos moralizar sim a política. Os políticos precisam entender que eles são funcionários da população e não são alguém que está acima do bem e do mal, que depois que está eleito vai mandar no povo. Então eu apoio a OAB, eu apoio a CIF, eu apoio o Observatório Social. Quero que o Observatório Social na minha gestão enche o saco. Falando aqui o português claro, quero que vá lá, futrique as contas, porque eu não quero fazer sacanagem, eu não quero roubar o dinheiro da prefeitura, eu quero que todo mundo esteja olhando para mim e tudo que eu estou fazendo. Se está errado, vamos consertar, gente. Estão fazendo alguma coisa errada? Vamos fazer certo. Esse é o meu anseio. Agora, a quem interessa não estar com o Observatório Social do lado, por exemplo? A quem não interessa não estar com a sociedade olhando? Aquela pessoa que quer fazer a coisa errada. E eu quero fazer a coisa certa. Você disse há pouco da questão de tornar a cidade turística, não apenas de ter pontos turísticos onde as pessoas vão. A curto prazo, que propostas, o que pode ser feito para espaços públicos, para quem vive em Foz do Iguaçu? Aliás, já pode aproveitar e emendar o esporte aí também, para a gente já... Lembrando que nós temos 7 minutos. Certo. Então, vejam, espaços públicos. Foz tem uma deficiência enorme de espaços públicos. As famílias hoje... a hora que chega o final de semana, nesse calor que nós estamos vivendo em Foz do Iguaçu, elas não têm aonde ir. Elas não têm aonde frequentar, elas não têm uma praça. Você veja, nós somos a cidade das águas, né? Nós temos água em volta e não tem uma fonte na cidade. Não tem uma fonte que jogue uma aguinha assim ali, né? Qualquer cidade do deserto desenvolvido tem uma fonte de água que as pessoas podem ir lá contemplar as águas. Em Foz do Iguaçu não tem. Nós precisamos criar os espaços públicos. E aí vem um grande projeto da minha gestão, que é fazer as universidades e os jovens se envolverem nas soluções para a cidade. Então nós vamos pegar as universidades e vamos dar o desafio. Veja, vamos ir lá, UniOeste, UDC, Uniamérica, Unila e todas as outras aí, Unifoz e tal, e vamos dizer, gente, os nossos estudantes de arquitetura, vamos fazer um concurso de criação de praças na cidade. Isso vai motivar o estudante, vai gerar um benefício para a prefeitura, porque a prefeitura não vai ter que gastar contratando novos projetistas e assim por diante, né, que muitas vezes são caros, e aí os técnicos da prefeitura vão ajudar e vão avaliar para ver se aqueles projetos têm fundamento. E nós vamos escolher os projetos para poder alocar na melhor parte da cidade. Nós temos que fazer isso tem que ser uma prioridade. Com relação ao esporte, na minha visão, o esporte, além de ser um passatempo, é algo da ação social. Nós temos que investir no esporte, porque o esporte tem o poder de tirar as nossas crianças da mão do tráfico de drogas. O esporte tem o poder de fazer com que o adolescente, que muitas vezes não tem condições econômicas, ele tenha autoestima. Ele tem uma autoestima elevada, ele se sinta bem, ele se sinta forte, ele sinta que ele pode vencer na vida. Então o esporte precisa de uma atenção especial. Mas não temos que ter um critério aí bem direto para
Bolsa Atleta, essas coisas, porque a gente viu a corrupção que teve dentro dessa área. Então, nós temos que, mais uma vez, lidar com essas coisas com seriedade. O esporte precisa ter, em Foz do Iguaçu, uma atenção especial, nós precisamos ter mais espaços esportivos, né? Porque o que eu quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, Ayrton, eu tinha aí 20 anos de idade, 21 anos. O que eu mais queria? Eu queria estar em algum lugar que eu pudesse jogar um basquete, que eu pudesse jogar um futebol. Mas, muitas vezes, Foz do Iguaçu, as coisas elas são alocadas, né, dentro dos bairros e não tem nenhuma infraestrutura. Você vai ali, você tem o campo ali, por exemplo, do Morumbi, não tem nem arquibancada para as pessoas ficarem direito, para jogar o esporte. Mansur, deixa eu te fazer uma pergunta que está me incomodando. Por favor. A gente ouve propostas similares, boas intenções em todas as campanhas. O que torna você inoculado da possibilidade de você entrar lá e tomar o mesmo rumo que os outros, ou seja, não conseguir deslanchar, desenrolar? Tem um trunfo aí, Ayrton, que é o seguinte: o meu trunfo é governar com a sociedade. E eu fui muito claro com os presidentes da associação de bairro. Às vezes, um prefeito não consegue conversar com os 263 mil habitantes de Foz do Iguaçu, mas nós conseguimos conversar com todas as associações de bairro. Veja, o meu gabinete vai ter porta aberta e a minha mesa vai ser redonda. Por quê? Porque eu quero que as pessoas sentem e os projetos sejam feitos em conjunto. A gente tem que parar, e eu me sinto muito bem de não ter briga política no meu histórico, né? De não ter puxa daqui, puxa de lá, porque eu posso entrar na prefeitura livre, leve e solto e chamar, inclusive, os meus adversários aqui hoje da campanha, que a hora que acabar a campanha não são mais meus adversários, para que a gente possa trabalhar por Foz do Iguaçu. E vou chamar eles para trabalhar por Foz do Iguaçu. Ok, nós temos 2 minutos, vou deixar esse tempo à sua disposição. Me permitem? Claro, claro, tranquilo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aqui da mesa redonda da Rádio Cultura. É sempre muito relevante a gente estar aqui. Quero agradecer a você, que é a primeira vez que você me entrevista, né? A primeira vez que você está aqui nesse horário, que eu já vi diversas vezes. Então, obrigado pela oportunidade, e ao Eli e aos demais. E dizer que o nosso projeto, ele não é um projeto de poder político, mas é um projeto de recuperação da cidade de Foz do Iguaçu. A minha intenção do íntimo do meu ser, e abrindo meu coração aqui para vocês, para todos que estão nos ouvindo, é ter uma cidade melhor. Eu não quero ganhar a prefeitura para dizer que eu sou prefeito, para ganhar um salário e assim por diante. Eu quero, sim, ter uma cidade que eu possa andar pelas ruas, que eu possa me orgulhar. Eu quero ir nos bairros e ver que a população está sendo atendida. Eu quero conversar com as pessoas e saber que elas têm aí um atendimento de saúde. Eu não quero mais ver as mães sofrendo do jeito que estão sofrendo, que eu tenho andado pelos bairros. Olha, gente, é de chorar, eu vou falar para vocês, é de chorar o sofrimento das mães, que muitas vezes não conseguem levar o seu filho na creche e muitas vezes não conseguem atendimento para o seu filho que está doente. Isso é de chorar. Eu me sinto, assim, dedicado e decidido a resolver esse problema na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Ok, obrigado por sua presença aqui. Obrigado a todos. Sucesso na sua abraço caminhada. a todos. Ok? E obrigado a você que esteve conosco nessa primeira parte do programa. Vamos fazer uma breve interrupção agora, já que temos o horário eleitoral. Na sequência, vamos falar com a equipe da Receita Federal, né, Dante? É isso, eles vão dizer como fazer, para quem tiver o interesse de fazer uma doação do seu imposto de renda, da sua restituição para entidades carentes. Isso é depois do horário eleitoral, às 12h10. Obrigado pela atenção de todos. O Contraponto volta depois do horário eleitoral.